Oficina das Manas? Convida! E é um mal de abordagem que pode acontecer em todas as disciplinas, que é não relacionar o conteúdo com a prática, né? Não relacionar o conteúdo com a realidade dos alunos, ser algo abstrato. Eu queria comentar um pouco sobre o trabalho da Ítala e fazer uma pergunta para a Lisa, que também tem um pouco a ver com a pergunta da Mariana, para já encaminhar para vocês não se repetirem posteriormente. As ações da Ítala me chamaram bastante atenção, eu conversei com as manas, né, sobre seus trabalhos, suas ações, a questão da máscara. Mas antes de comentar a máscara, uma coisa que me chamou bastante atenção na nossa conversa aqui foi a questão do histórico do bordado, né, fazer dessa ação no lugar privado e como que a Ítala leva isso para o lugar público, de forma a ser cada ação ter o bordado como um objeto provocador, modificador do espaço público. E a questão da máscara, que eu conversei com eles, né, que a Ítala fala de reinventar o rosto, que é eu pensando, eu me sentiria muito mais livre se eu usasse máscara, igual muitas pessoas têm dito por aí, usando máscara durante a pandemia, né, como se liberta um pouco, porque as pessoas perdem um pouco a noção das expressões alheias, né? E no meu caso seria perder a minha identidade, né? Eu seria mais livre no sentido de não saberem quem eu sou. Então, eu estar me apresentando ao espaço público de forma mais livre. E para a Lisa, eu queria saber um pouco como que é essa abordagem com as crianças, e entender que faixa etária é essa, e como que eles não reagem, que é um pouco da pergunta da Mariana, como é que eles recebem isso, mas como que você adentra essas questões? Se é você que coloca elas, de que forma você coloca elas, pergunta, se eles também trazem algumas questões, se eles também analisam, identificam alguma coisa por eles, e como é que é dado, né? É um pouco isso que eu falei, que é um pouco da pergunta da Mariana. É isso, eu acho interessante isso que você coloca, essa coisa do bordado, levado o bordado do espaço privado para o espaço público. Também acho que é preciso também pensar que essa perspectiva do bordado como, não apenas bordado, assim, vamos pensar nas artes têxteis, como algo destinado sempre à mulher e sempre no espaço da casa, né, no espaço íntimo, e essa coincidência do espaço íntimo como espaço privado, isso é uma perspectiva ocidental e trazida muito por uma experiência colonial, né? Você tem aí outras experiências das artes têxteis que são coletivas, que são comunitárias e que têm outro status social, histórico, assim. E isso essas outras referências, essas outras perspectivas das artes têxteis me influenciam muito quando eu penso em em colocar o bordado, a costura na rua, não só através das ações, apresentando aí essas vestimentas, mas também através do próprio fazer, através de oficinas, grupos de bordado, trocas de saberes com outras mulheres que trabalham com arte têxtil. Isso eu entendo também como ações no espaço público, principalmente quando essas trocas aconteciam no espaço público, falando antes da pandemia, né? Sobre as máscaras, Tamires, ótimo isso. Tem uma fala do Deleuze que ele disse que se a gente tem uma missão, mais ou menos assim, né? Se a gente tem uma missão nessa vida, é de perder o rosto. Ele fala justamente que tem a ver um pouco também com o pensamento do Frantz Fanon de se emancipar de uma identidade determinada que, de certa forma, te aprisiona, né? Bacana pensar sobre isso.